A 600 metros do nível do mar, ergue-se um dos mais antigos sítios turísticos da Madeira. Local de visita obrigatória de quem aportava a ilha pelo mar e que lá do alto tinha uma vista sobre todo o anfiteatro do principal povoamento. Desde o século XVIII, que o monte tornou-se uma reputada estância de veraneio. As quintas de madeirenses e estrangeiros reuniam famílias tradicionais e forasteiros, celebrada pela vegetação luxuriante e o clima ameno. Desde o povoamento que a fé marca o cotidiano de quem ali reside. Os primeiros documentos relativos à devoção à Senhora do Monte datam de 1489. Esta devoção faz-se na sequência de uma aparição de Maria a uma menina pastorinha das cercanias do monte. E, logo depois, Senhora do Monte teve a sua ermida neste local. Havia duas imagens da Senhora do Monte que suscitavam a devoção popular. A Senhora do Monte pequenina na fonte e a Senhora do Monte em vulto na igreja desta freguesia fundada em 1565. Em diferentes épocas da história, os ataques dos corsários, a fome e a doença levaram a uma devoção invulgar à Senhora do Monte, relação reforçada com nova catástrofe natural. Depois da aluvião de 1803, por decisão da Diocese do Funchal e aprovação do Papa, a cidade do Funchal foi colocada sob a proteção da Senhora do Monte, instituindo-se a partir daí a festa do patrocínio de Nossa Senhora do Monte. No alto de um povoamento que cresceu à beira-mar, a freguesia cresceu em redor da igreja. No século XV, a ermida de Nossa Senhora do Monte era um pequeno templo, mas quando foi constituída a freguesia em 1565, essa ermida tinha sido já ampliada. No século XVII, há várias obras de remodelação da igreja da freguesia e nos finais deste século pensava-se já em construir uma nova igreja, o que vem acontecer entre 1741 e 1743. Mas o terremoto de 1748 deixou a nova igreja bastante arruinada, pelo que tiveram de construir um novo templo. Essas obras decorreram na segunda metade do século XVIII e ainda prolongaram-se pelo início do século XIX. De facto, a nova Igreja do Monte, aquela que podemos observar hoje, veio a ser sagrada em 1818. É na relação com a Igreja que a comunidade fomenta uma das mais relevantes manifestações religiosas realizadas na ilha, a Festa do Monte, um acontecimento cuja importância cresceu com o tempo. Primeiro é a antiguidade, ou seja, tudo à volta do que aconteceu com esta imagem concreta, uma imagem que apareceu perto do Terreiro da Luta e nessa imagem, de maneira estranha, aparecer no meio da floresta que não habitava ninguém. Como é que isso tudo aconteceu? E tudo isto gerou uma primeira curiosidade da população que estávamos logo no início da colonização da Madeira. Como é que apareceu esta imagem? E as pessoas começaram a ver como que curiosidade em querer saber mais. Depois, esta devoção foi crescendo, principalmente um elemento importante foi o aluvião de 1803. A Madeira sofreu um grande aluvião, houve muitas desgraças e então, nessa ocasião, pensou-se em nomear Nossa Senhora do Monte a padroeira do Funchal e da Diocese. A partir daí, então, notou-se um assumir de Nossa Senhora como aquela que nos protege de todas as desgraças e tragédias e aquela que é uma mãe. Portanto, foi uma ligação do povo da Madeira com esta imagem, com este título. Tendo na agricultura a atividade principal, foi o transporte da cana e, mais tarde, das pipas de vinho, que desenvolveu formas ardilosas de transporte, o carro de vima.
As primeiras referências datam do século XIX. Está datado desde que nós temos conhecimento, desde 1850. Este inicialmente era usado para transporte da mercadoria das zonas altas do Funchal para o centro, pelas pessoas nobres, os ricos, usavam isto para transporte de mercadoria. Mas, entretanto, a seguir foram adaptando para o turismo começou a descer. Hoje em dia já fazemos isto há mais de 150 anos. O transporte de carga depressa deu lugar a um dos mais famosos meios de transporte turísticos. Uma descida vertiginosa entre o topo da montanha e o calhau junto ao mar, descrita por Ernest Hemingway como uma das mais fortes emoções da sua vida. Foram os carros de vinho responsáveis pela subida até ao monte de milhares de turistas. Alguns têm conhecimento de que isto existe só aqui na Madeira. A palavra também vai passando, conforme vão descendo, também vão para as suas terras e começam a divulgar o nosso trabalho. Hoje em dia que a tecnologia ainda é melhor, vamos tendo mais um pouco de trabalho, graças a Deus. E assim a palavra vai passando, depois há aquelas pessoas conhecidas que vão descendo e as outras pessoas vão ver na televisão e assim, graças a Deus, vamos andando. E terá sido acentuado o declive que tornava a subida íngreme e muito difícil, que levou a uma nova solução engenhosa de transporte. Nos finais do século XIX, vários investimentos públicos e privados vieram beneficiar o monte como estância de veraneio e turística. Em primeiro lugar, devemos assinalar a linha de caminho de ferro. O caminho de ferro do monte, que partia do Pombal e chegou aqui ao monte em 1894 e ao Terreiro da Luta só em 1912. Era a primeira vez que a Madeira poderia beneficiar do sucesso da máquina a vapor aplicada aos transportes terrestres. Uma máquina recordada com saudade por quem ainda tem idade para se recordar dos seus tempos de menina. Eu lembro-me quando era pequeninha, que via o comboio, lá de baixo andava, este caminho já sabe, estava todo diferente, não andava nada deste feito, estava todo escangalhado. E eu gostava de ver o comboio andar, ele passava ali em cima de onde eu morava, para da minha casa, e ele ia ter lá a chamar a luta. Ele ia à luta, depois vinha para baixo, e vinha bastantes pessoas, vinha muita gente. Nosso comboio, também veio o comboio, também passou por muitos provas, a coisa era lindíssima, o nosso comboio. Quando era pequena, era uma maravilha, e meu Deus, e passava sempre com estrangeiros, também fazia viagens durante o dia, alguma ou outra, não é coisa mediante. Mas tinha bastante estrangeiros, né? Era uma alegria, uma grande novidade que havia no monte, ver aquela coisa de carro. Depois mais tarde desmancharam, mais tarde ficaram com o punho e nem terem feito aquilo. O comboio que veio aliviar o trabalho árduo de quem transportava pessoas e carga à força de braços. O monte era diferente. O monte daquele tempo havia tanta coisa aqui, tantas coisas. Os caminhos eram diferentes. Não tinha nada dessas coisas. Eu tinha muitas, como eu já disse, estas coisas de redes para levar as pessoas para a igreja. Eles levavam às costas. No início do século XX, foi erguido o Santuário de Nossa Senhora da Paz, localizado no Terreiro da Luta e que é o maior monumento existente na ilha. O monumento a Nossa Senhora da Paz resulta de um voto do pároco do Monte, o padre José Marques Jardim, que em 1917, perante a mobilização dos soldados portugueses na Grande Guerra, perante o bombardeamento do Funchal e perante o clima de instabilidade, incerteza e até de carências alimentares, vai implorar de Maria a proteção e também a paz para o mundo. O projeto deste monumento é do arquiteto Emanuel Ribeiro. É constituído por 3 partes fundamentais: a imagem da Senhora da Paz em calcário de Lioz,
com uma altura de cerca de 10 metros, um baixo relevo do escultor José Pereira e um terço construído com pedras da Ribeira de Santo António e correntes dos navios afundados nos bombardeamentos do Funchal. Inaugurada em 1912, a Quinta Terreiro da Luta desenvolve-se num edifício com traça a lembrar os chalés suíços e era, à época, um estabelecimento dos mais modernos da Europa. Servia, com requinte, os muitos visitantes que se deslocavam de comboio ao alto do monte para desfrutarem da sua esmerada cozinha e da paisagem e dos jardins. Aqui foi colocado, em 1919, um busto em bronze de João Gonçalves Jarco, por iniciativa da Companhia do Caminho de Ferro do Monte. O busto, da autoria do escultor madeirense Francisco Franco, foi executado em 1914. São as quintas as marcas mais relevantes da história da freguesia. A Quinta do Monte, também conhecida como Quinta do Imperador, foi mandada construir por James Gordon no século XIX. Tornou-se um lugar de memória romântica desta freguesia, pintada, descrita e fotografada por numerosos visitantes. Aqui estiveram os reis de Portugal, Dom Carlos e Dona Amélia, em 1901, e os aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral, em 1922. A Quinta do Monte ainda está associada à Casa Imperial da Áustria. A Imperatriz Isabel, conhecida popularmente por Sissi, visitou-a no dia de Natal do ano de 1893. Após uma tentativa frustrada para recuperar o poder na Hungria, o imperador Carlos da Áustria exilou-se na Madeira e residiu nesta quinta por especial deferência do banqueiro Luís Rocha Machado. Carlos tinha uma relação especial com a igreja e os paroquianos. Foi uma ligação quase imediata. Ele veio de barco, é um barco inglês que, ao chegar à Madeira, dava para ver as torres da Igreja do Monte, que eram parecidas com as torres das igrejas do seu império, principalmente igrejas dedicadas a Maria. Logo que ele viu esta igreja, começou logo com curiosidade em saber, mas esta igreja deve ser dedicada a Nossa Senhora, quero ir lá conhecer. De facto, veio conhecer, mas não sabia que estava traçado, no fundo, esse projeto de ele passar os últimos momentos de vida, principalmente aqui nesta paróquia do Monte, na quinta chamada do Imperador, onde, de facto, vem a morrer neste local. O Imperador faleceu na Quinta do Monte em 1 de abril de 1922 e foi sepultado na igreja desta freguesia. Na capela, erguida em sua memória, sobressai, além da urna do malogrado imperador, um crucifixo do escultor tirolês Valentin Gallmatzer. A existência de quintas e a vinda mais frequente de gente famosa contribuiu para a aposta no turismo, cujo investimento se iniciou nos finais do século XIX, traduzindo-se na criação de unidades hoteleiras modernas, bastante procuradas, em especial no verão. Em 1904, abriu o Monte Palace Hotel, que funcionou até à década de 50. Hoje é propriedade da Fundação José Berardo, sendo os seus jardins e espaços museológicos um ponto de atração da Freguesia do Monte. Dois museus distintos, ou seja, duas coleções diferentes, uma que ocupa as esculturas do Zimbábue, que nós temos cerca de 2.500 peças, e o piso de minerais, que ocupa cerca de 1.000 minerais. Tá bem? Estes três pisos são, portanto, uma mais-valia para aqui, para o nosso jardim, e tem tido muita afluência de turismo, porque são duas coleções muito bonitas e distintas que nós podemos verificar. Principalmente a coleção de minerais, que é considerada uma das únicas coleções maiores
a nível europeu, de museus, e também a escultura africana prima pelo facto de ser os primeiros escultores a fazer esculturas em pedra no Zimbábue. Em 1958, o Colégio Infante Dom Henrique, da Congregação dos Padres Deonianos, começou a funcionar nas antigas instalações do Grande Hotel Belmonte. Terá sido o clima da ilha que aqui trouxe milhares de turistas à procura de cura para a tuberculose. Uma doença tão grave, na época, que o governo alemão adquiriu durante a Primeira Guerra os terrenos com o objetivo de construir um sanatório para a população local. O sanatório não seria construído nestes terrenos, onde acabou por ser edificado o Hospital dos Marmeleiros. Só na década de 40 é que foi edificado o sanatório que teve em Agostinho Cardoso, médico pioneiro na pneumologia na Madeira, na luta contra a tuberculose, um dos seus grandes impulsionadores. Foi construído em 1940, foi inaugurado em 1940 como sanatório anti-tuberculose, porque nessa altura a tuberculose graçava em Portugal, com uma elevada taxa de mortalidade. Na Madeira era à volta de 30 e tal pessoas que morriam por 100 mil habitantes, e havia uma organização em todo o país que era privada, que vinha do tempo da monarquia, chamada Assistência Nacional aos Tuberculosos. Na altura, a altitude era importante. Havia os sanatórios de altitude e também havia outro tipo de sanatórios, os chamados sanatórios marítimos, que era para a cura da tuberculose óssea, que também existia. Hoje, restam na paisagem as quintas, a igreja e a vivência de famílias que sempre viveram e desenvolveram a sua atividade no monte. Este negócio já vem, portanto, da minha bisavó, Maria, que amassava pão nesta casinha aqui ao lado. Depois, esta é a minha bisavó, a minha avó, Marquinhas, fez a primeira padaria na Corujeira. Enviuvou cedo, com 32 anos, e com o meu pai apenas com 8 anos de idade. E então resolveu, porque este aqui pertencia todo aos meus bisavós, resolveu construir este espaço que ficou destinado desde sempre para padaria e mercearia. E nós temos ali aquela parede que é o resto, aquilo que sobra da primeira construção, que foi feita em 1932. Nós fornecemos para as grandes superfícies o chamado pão da avó, que é uma receita que vem de família caseira, e estamos agora a lançar, com muito empenho, o pão preto, que era o pão que era comido, era a base da alimentação de 70% a 80% das famílias madeirenses mais pobres. Pão preto. Este foi um prédio comprado por meu avô. Evidente que mais tarde meu pai, portanto, quis ficar com o prédio para negócio, entrou em obras e depois abriu como negócio. Mas o que está por trás, sei que esta é uma casa centenária e, portanto, é tipo um chalé francês. Está num enquadramento daqui do Largo da Fonte, faz parte do património cultural do Monte. No século XX, o homem volta a encontrar com arte e engenho o novo meio de transporte para vencer a subida íngreme da montanha. Em 1999, inicia-se a construção do teleférico Funchal-Monte. Um trajeto concebido com o objetivo de recuperar o papel turístico do comboio do monte.
Uma viagem de 15 minutos entre o primeiro povoamento do Funchal, em Santa Maria Maior, e o monte, que é feita ao longo de um cabo com mais de 3.000 metros. Mais de 600.000 turistas viajam anualmente de teleférico de e para o monte. Pertencem ainda ao monte as primeiras infraestruturas de abastecimento de água a todo o concelho do Funchal, desenvolvidas a partir do generoso caudal da Levada dos Tornos. O primeiro projeto de abastecimento de água ao Funchal data de 1890, feito por um engenheiro René Massé. Foram fazendo no princípio do século algumas captações aqui nos Tornos Altos, mas não se avançou com nenhuma obra. Só em 1931, portanto, é que a Câmara pensou a sério no abastecimento de água ao Funchal. E então foram buscar o projeto em 1898, foi adaptado, portanto, e aí já se previa a distribuição desta água captada nos Tornos Altos. Construíram um reservatório chamado Poço da Câmara, que é o maior reservatório que a Câmara tem, são 7.000 metros cúbicos de capacidade. E foi criado, então, em 1931, a secção de água, de saneamento da Câmara Municipal do Funchal. Começou a fazer essa obra. Em 1932 passou a serviços municipalizados, devido à dimensão da obra. Fizeram uma obra notável, fizeram o reservatório da Levada em 2 anos, em 2, 3 anos fizeram o reservatório cerca de 70 km de rede. Uma estrutura vital para a cidade, desenvolvida a partir da Estação dos Tornos, uma obra de Raul Chorão Ramalho, um dos arquitetos de referência de Portugal. É já em pleno século XX que é constituído o Parque Ecológico do Funchal, o sonho de um geógrafo e grande defensor da natureza que, a partir deste projeto, tenta reflorestar as serras escalvadas de uma cidade fustigada por sucessivas catástrofes. A aquisição das parcelas do Montado do Barreiro, mais as do Montado do Pisão e outras pequenas parcelas adjacentes, fez com que a Câmara ficasse aqui na montanha, entre os 550 metros de altitude, perto da antiga central de tratamento dos Tornos, até cá de cima, até ao Pico do Arieiro, até aos 1.800 metros de altitude, com uma propriedade com cerca de 10 km². Se pensarmos que a área do concelho do Funchal é de 77 km², a área do parque ocupa cerca de 1/8 do espaço do Funchal, o que é muito. E um dos objetivos era criar cá em cima um oásis. Um oásis onde se introduzissem plantas como o cedro da madeira, a urze arbórea, o loureiro, o maçaroco, que se dá bem em altitude, o Equio candicans, a oveira da serra e outras pequenas plantas herbáceas, como por exemplo a arméria, que nós não podemos ver agora porque ela já nesta fase do ano está seca. Nós queríamos recriar cá em cima a flora primitiva, a associação essencialmente arbustiva de altitude. E para baixo, onde toda a propriedade estava infestadíssima de eucaliptos e de acácias, o objetivo era cortar e não deixar crescer e substituir por espécies indígenas de menor altitude, como por exemplo o tile, o vinhato, o barbusano, o folhado, o pó branco. No fundo, tentar recriar a laurisilva cá dentro. Desde 1894 que os responsáveis da Câmara do Funchal se preocupam com a construção e manutenção de jardins públicos. Exemplo disso é o Parque Leite Monteiro, edificado numa área em declive entre o Largo da Fonte e a Estrada do Caminho de Ferro. Conhecido por evocação à fonte antiga de Nossa Senhora, destruída em 1896 em virtude da queda de um grande castanheiro que lhe ficava sobranceiro. Os Jardins do Monte foram batizados em 1895 com o nome do então presidente da Câmara do Funchal, José Leite Monteiro. Mas, em 1910, essa deliberação foi revogada e o largo passou a ser sempre o da Fonte. Por isso, quem lá vive ou visita não tem dúvidas. Onde a calquinha madeira, uma coisa, deixa-te contar um monte, não há.